Então o texto da mensagem de hoje é Atos 11, 19 a 24. E o tema da mensagem de hoje é como marcar essa geração com a graça de Deus. Então Atos 11, 19 até o 24. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Então nós vamos basear a nossa ministração na vida de um homem chamado Barnabé. E nós vamos usar algumas passagens do livro de Atos. Então, o texto que nós vamos colocar os nossos olhos também é Atos 11, 19 a 24. E o tema da mensagem de hoje é como marcar essa geração com a graça de Deus. Então, quando eu olho para a vida de Barnabé, eu fico bastante impressionado positivamente. Porque Barnabé foi um homem levantado por Deus e, diante da vida, ele tomou atitudes significativas que fizeram com que ele marcasse a sua geração com a graça de Deus. Então, a grande pergunta que não quer calar é: quais foram as atitudes significativas que fizeram com que Barnabé marcasse a sua geração com a graça de Deus? Então, se a gente abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, gostaria que você procurasse junto comigo. Se você abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 4, e você acompanhar comigo o versículo 36 e 37, em primeiro lugar nós vamos aprender que Barnabé marcou a sua geração com a graça de Deus, porque ele era um puxador de fila, porque ele fez da sua vida um investimento na vida de outras pessoas. Atos 4, 36 e 37 diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre,
possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Então eu percebo que Barnabé, ele demonstrou amor aos necessitados, vendendo uma propriedade para socorrê-los. Quando nós olhamos uma pessoa cheia de bondade, quando nós olhamos para uma pessoa e percebemos que ela é possuída pela bondade, que é um dos atributos de Deus, essa bondade que o possui faz com que ele invista grande na vida de outras pessoas. Quando eu olho para a vida de Barnabé, eu percebo que o seu amor não era apenas constituído por palavras, mas o amor de Barnabé era demonstrado por meio de obras. Quando eu olho para essa atitude significativa de Barnabé, eu percebo que, pelo fato dele vender uma herdade e trazer para todo o dinheiro ser investido na obra, ser investido na vida das pessoas que passavam por dificuldades, ele acabou despertando assim nas pessoas o desejo de contribuir também. Quando eu olho para a vida de Barnabé, eu percebo que ele foi o nascedouro de um projeto grande, porque os versículos de Atos 4, 32 a 35, diz que toda igreja se envolveu nesse propósito. Mas o que é interessante é que só o nome de Barnabé é destacado. E por que será? Eu entendo que o nome dele foi destacado porque certamente foi ele quem deu o primeiro passo, foi ele quem puxou a fila. Amém, irmãos? Então, ao invés da gente ser pessoas reativas, o que são pessoas reativas? Elas reagem conforme a ação de outras pessoas. Mais do que isso, Deus quer que eu e você sejamos pessoas proativas. Amém? Que independente da reação das pessoas ao redor de você, você se levante para marcar essa geração com a graça de Deus que está sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Barnabé foi o nascedouro desse projeto grande. Mas lá em Atos capítulo 9, versículo 26 e versículo 27, nós vamos aprender que Barnabé marcou a sua geração com a graça de Deus, porque ele era um abridor de portas. Atos 9, 26 e 27 diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente,
no nome de Jesus. E a partir daquele momento, a palavra vai dizer que, pela intervenção de Barnabé na vida de Paulo, trazendo Paulo até perto dos apóstolos, a partir daquele momento ele andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas a Bíblia diz que estes procuravam matá-lo. Então, irmãos, quando Deus interviu na vida de Saulo, a Bíblia vai dizer que ele encontrou grandes barreiras e grandes dificuldades. Quando ele encontrou grandes barreiras e grandes dificuldades, a Bíblia vai dizer que Barnabé se levantou e abriu as portas que estavam fechadas para Saulo. Porque a Bíblia diz que Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. A Bíblia diz que então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe Saulo até os apóstolos, e a Bíblia diz que foram abertas as portas do ministério para Saulo, que lá na frente ele vai usar o nome de Paulo, que foi o maior plantador de igrejas, o maior pastor, o maior missionário, o maior ganhador de vidas da história bíblica. Mas ele só conseguiu ser o que ele foi, porque Barnabé entrou na sua vida, entrou na sua história, e foi na vida de Saulo, foi na vida de Paulo, um abridor de portas. Então Deus quer te levantar como um abridor de portas. Deus quer nos levantar para a gente abençoar a vida de alguém que está diante de portas fechadas. Deus quer que você marque a vida das pessoas com a graça que Ele colocou no teu coração, para que essa geração ela possa encontrar a graça do Senhor, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, e para isso, Deus está levantando você. Em Atos 9, versículo 28, vamos ler o versículo 28 de novo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, Paulo, que nesse momento usava o seu nome judaico, que era Saulo, e não o seu nome romano, que era Paulo, a Bíblia diz que após a intervenção de Barnabé na vida dele, alinhando uma comunhão, alinhando uma aproximação, alinhando uma unidade entre Paulo e os apóstolos, entre Paulo e os discípulos de Jesus, a partir daquele momento a Bíblia vai dizer que Saulo passou a andar com eles. Então Barnabé marcou a sua geração porque ele transformou rejeição em aceitação.
Ele era um homem disposto a assumir riscos por amor ao próximo. Barnabé deu testemunho de Saulo aos apóstolos. Então Barnabé abriu o quê? Abriu novos caminhos, abriu novos horizontes diante da vida de Saulo. E a Bíblia vai dizer que a partir da ajuda de Barnabé, Saulo começou a andar com os apóstolos em Jerusalém, entrando e saindo com toda a liberdade. Então Barnabé quebrou as barreiras da rejeição, acolhendo um rejeitado. A Bíblia vai dizer que Barnabé uniu os diferentes, aproximou Saulo dos apóstolos. Então, quando eu olho para a vida de Barnabé, eu percebo que ele conseguiu isso porque Barnabé era um crente maduro, e ele era possuído pela bondade de Deus. Você tem permitido que a bondade de Deus possua a sua vida? Você tem abrido o teu coração para que a bondade de Deus seja multiplicada na sua vida? Porque Barnabé era possuído pela bondade de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer encher a sua vida. E se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser possuído pela bondade de Deus. E uma pessoa possuída pela bondade de Deus investe na vida de outras pessoas, investe até mesmo nas pessoas consideradas desprezadas pelos demais. Deus quer que você seja ponte sobre as águas. Da mesma forma que Jesus é o sumo pontífice, da mesma forma que Jesus é a ponte que nos leva a Deus, o Jesus que está dentro de mim, que está dentro de você, Ele quer que você seja ponte sobre as águas. Amém? Ele quer que você seja um instrumento usado pelo Espírito Santo para que novos caminhos sejam abertos, para que novas amizades sejam geradas, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas vejam a rejeição sendo transformada em aceitação, e elas sejam abençoadas através da tua intervenção, realizada no poder do Espírito Santo, e para que elas sejam abençoadas pelo teu ministério e por você, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Atos 11, versículo 22. Atos 11, versículo 22. A Bíblia vai dizer lá no versículo 20, que quando o Senhor Jesus foi anunciado em Antioquia, no versículo 21, a mão do Senhor era sobre aquele lugar e sobre as pessoas que estavam anunciando Jesus ali. E o versículo 21 vai dizer que grande número creu e se converteu ao Senhor.
E chegou a fama dessas coisas boas, dessas coisas maravilhosas, ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e eles precisavam colocar alguém ali para cuidar daquele lugar. E a Bíblia diz que exatamente foi o Barnabé que foi escolhido para ser enviado a Antioquia. Por conta do quê? Versículo 24. Ele era homem de bem, ele era cheio do Espírito Santo, e ele era cheio de fé. Então Barnabé marcou a sua geração com a graça de Deus, porque ao invés de fama, a Bíblia diz que Barnabé buscou reconhecimento. A grandeza de Barnabé se revela pelo fato de ele ser uma pessoa adaptável a mudanças. Deus quer fazer mudanças na sua vida, mas nós precisamos estar abertos às mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia diz que o ministério de Barnabé foi um ministério de retaguarda. Não foi um ministério executado debaixo dos holofotes da vida. Não foi o ministério em cima do palco da vida, debaixo de aplauso das pessoas, debaixo do aplauso das pessoas que o admiravam. O Barnabé buscava o reconhecimento de Deus para a sua vida. O seu ministério foi um ministério de retaguarda. Foi um trabalho feito nos bastidores. Foi um trabalho fora do palco, fora das luzes, fora dos refletores, fora das vistas dos espectadores e fora dos aplausos dos admiradores. Irmãos, a gente não deve se iludir com o aparente. É muito fácil alguém subir aqui e falar em línguas. É muito fácil alguém subir aqui e profetizar. É muito fácil alguém vir aqui pregar, ministrar. Mas eu não me iludo com essas coisas. Fruto tem a ver com o caráter. Fruto tem a ver com o que eu vou deixar. O que eu vou deixar como herança. O que é que vai ficar para as pessoas de tudo aquilo que eu fiz? Porque muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes acabam anulando a nossa pregação. É muito bonito quando alguém ouve assim: olha, eu não só admiro você por aquilo que você prega, mas eu admiro você pela forma que você vive. Então a palavra de Deus vai dizer que muito mais que herança, Barnabé vai deixar um legado. Porque herança é o que nós vamos deixar para as pessoas. Herança é o que nós vamos deixar para as pessoas. E legado é o que nós vamos deixar na vida das pessoas. E Barnabé já partiu há muito tempo.
mas eu estou dividindo o legado de Barnabé com vocês que estão aqui. Eu estou recebendo do legado que ele deixou para nós. Então a igreja de Jerusalém enviou a Antioquia mais que um apóstolo. Enviou a Barnabé, o seu melhor pastor, um homem de alma generosa, um homem de alma generosa, um líder experiente, um homem com melhor perfil e visão. Barnabé era um homem visionário, enxergava longe. E esse homem foi enviado a Antioquia pela igreja de Jerusalém para alavancar a obra missionária entre os gentios. Antes de Deus levantar Barnabé para fazer a obra, Deus fez a obra na vida de Barnabé. Antes de Barnabé trabalhar para Deus, Deus trabalhou na vida de Barnabé. Então Barnabé era um homem focado no próximo, era um cristão focado no próximo. Barnabé era um homem vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. E nessa noite, que nesse dia, que a gente possa se esvaziar de nós mesmos, que eu possa me esvaziar de mim mesmo, que você possa se esvaziar de si mesmo, para que então a gente seja cheio do poder do Espírito Santo.